Meus queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês acerca de como podemos descobrir o nosso chamado. Antes de começar a mensagem, compartilha com alguém que você sabe que precisa receber uma palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Na mensagem de hoje, eu quero compartilhar uma história e quero incluir dois personagens. Primeiramente, eu quero incluir o maior de todos os exemplos que cumpriu o chamado e alcançou o seu propósito. Porque, primeiramente, chamado tem a ver com aquele ou aquela que foi convocado, que recebeu uma designação. E propósito tem a ver com aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Então, você tem apenas um propósito, mas para realizá-lo é necessário cumprir o teu chamado. E eu quero compartilhar sobre Jesus, que entre o seu nascimento e a sua ressurreição existia a crucificação, e ela foi necessária. A cruz foi um chamado que precisou ser realizado no caminho do seu propósito. E o interessante também é que a cruz, ela não era o propósito da vida de Jesus, porque o seu propósito era conquistar a nossa salvação, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Durante o seu ministério, ele cumpriu 3 chamados, ou melhor dizendo, o primeiro foi antes do seu ministério, que foi o seu batismo. Aí você me pergunta, mas Júnior, Jesus era perfeito, por que ele teve que ser batizado? Simples, para revelar sua identidade ao povo publicamente, para dar o marco inicial ao seu ministério. E terceiro, para mostrar que o arrependimento era essencial para a salvação. Logo após Jesus passar pelo batismo, ele enfrentou o deserto durante 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E ali foi tentado pelo diabo, mas venceu os 40 dias. E após os 40 dias, ele dá o início ao seu ministério. E a terceira coisa que ele faz é convocar os apóstolos, os 12 apóstolos. Porque esses apóstolos dariam continuidade ao seu ministério. Dariam continuidade depois que Jesus cumprisse o seu propósito aqui na terra. Já quero entrar no segundo personagem que eu quero incluir nessa mensagem, que é Pedro. Jesus, ele certa vez está andando junto ao mar da Galileia e ele vê 2 irmãos, Simão e Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus primeiro, ele convoca Pedro e André no dado momento em que eles estavam trabalhando, ou seja, estavam ocupados. E aqui eu tenho a primeira lição, que Deus usa até os despreparados, mas nunca os desocupados. Ele diz para Pedro: eu vos farei pescadores de homens. É como se ele estivesse dizendo: Pedro, eu vou te tornar, eu vou te capacitar, eu vou te preparar, eu serei o teu professor, eu vou te dar instruções de como você vai se tornar um evangelista que vai alcançar vidas para o reino dos céus. Pedro tinha uma personalidade muito forte. Pedro, ele tinha um jeito para liderança, mas ele não era ainda maduro o suficiente. Ele precisava ter equilíbrio emocional, ele precisava se adaptar com as pessoas, se adaptar com os padrões que Jesus
iria passar para ele. Ele precisou seguir os ensinamentos de Jesus. Ele precisou lidar com pessoas, que é uma situação que não é fácil, muitas das vezes. Pedro era um cara inseguro. Ele teve situações que ele foi testado pelo próprio Jesus, como é o caso do mar. Ele andou sobre as águas quando Jesus chamou ele, mas Pedro teve medo e começou a se afundar por causa do seu medo. Até que ele pediu ajuda a Jesus para salvá-lo, ajudá-lo. Pedro, ele era mais que um aluno, ele era amigo íntimo de Jesus. Só que Pedro, quando ele reconhece que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro não conseguia entender por que Jesus precisava ser crucificado, precisava morrer. Pedro não conseguia entender o porquê ele teria que morrer lá na frente, Jesus. E por isso, Pedro queria proteger Jesus a todo momento. Pedro queria dar a sua vida por Jesus. Até certa vez em que Jesus chegou a hora dele ser preso, e Pedro arrancou a orelha de um dos soldados com a sua espada. Ele sacou a espada e arrancou a orelha de um dos soldados. Mas naquele momento Jesus, ele deu uma lição para Pedro, porque ele não queria que Pedro fosse para o caminho da violência. Quando Jesus foi preso, Pedro negou a ele 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele estava angustiado. Ele não entendia o porquê daquilo. Mas só que foi Pedro que foi aquele que foi ao túmulo, o primeiro a ir visitar Jesus quando ele ressuscitou. E dias após, é Pedro que vai encontrar com Jesus na praia e vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ali Jesus, antes de voltar para a glória, depois que ele cumpriu o seu propósito, você lembra? O batismo, tentação no deserto e a convocação dos apóstolos. Depois que ele cumpriu o chamado dele aqui, operou milagres, maravilhas, ganhou almas, pregou em muitas cidades, foi crucificado, ressuscitou. Agora Jesus dá continuidade para Pedro, entre outros apóstolos também. E esse mesmo Pedro é esse que está na praia com Jesus. E antes de Jesus voltar para a glória, Jesus, ele diz para Pedro que ele teria que dar continuidade a tudo aquilo que Jesus começou. E é este Pedro que em Atos 2 vai pregar, vai ministrar para 3.000 almas que serão convertidas pelo poder do Espírito Santo. Pedro agora com coragem, determinação, com seu caráter moldado, é este que dá continuidade ao ministério que Jesus começou. Talvez a promessa não se cumpriu na vida do seu pai, do seu avô, mas é contigo que Deus quer que se cumpra. Deus quer te usar, quer te capacitar. Você precisa querer para Deus fazer o agir na sua vida e através de você alcançar outras vidas. Se o seu dom é pregar, pregue. É louvar, louve, mas faça de coração, porque em Romanos diz que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você tem apenas um propósito. Porém, para ele se cumprir, é necessário você honrar o teu chamado. E em Romanos 12:4 vai dizer que existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar. Assim também é com o corpo de Cristo. Todos somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus, ele deu cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim,
Se Deus deu o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. É como Cristo fosse o corpo e nós temos funções diferentes, pois temos um braço, temos ouvidos, temos boca e cada um de nossos membros do nosso corpo tem uma função. Assim são chamados. Existem vários chamados. Você pode exercer vários chamados. Cada um de nós temos chamados diferentes para executar. E são estes chamados, quando cumprimos eles, que nos leva ao nosso propósito. Porque propósito é somente um. É único, é uma finalidade, é uma missão que vai se concluir. Mas uma missão que ela só é concluída quando você cumpre o chamado. Se você é bem, como está dizendo aqui, em ensinar, ensine. Se você é bom em prestar serviço a outros, então sirva bem. Que você venha despertar o chamado que Deus tem na sua vida. Que você venha usá-lo para o bem, para que outros alcancem o reino de Deus. Algo interessante que diz o grande físico Albert Einstein, que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer, cabe à nossa perseverança. Esse físico disse isso. E faz sentido, porque Deus, para te capacitar, automaticamente você já é um escolhido. Ele capacita os escolhidos. Desde o ventre da sua mãe, você é um escolhido. Você tem um chamado. E Deus, ele tem despertado em nós, em você, este chamado. Exerça essa função. Não corra. Não corra dele. Exerça aquilo que Deus colocou na sua vida, para que você venha alcançar o propósito que Deus tem contigo. Que essa palavra possa tocar no seu coração. Que no dia de hoje você venha despertar o chamado que Deus tem contigo. Se é louvar, louve. Se é tocar um instrumento, toque seu instrumento. Se é limpar a igreja, limpe a igreja. Se é trabalhar na cantina, trabalhe na cantina. Se é servir alguém, sirva. Mas sirva com generosidade, pois tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que Deus te capacite. Que você seja uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Que possamos cumprir o nosso chamado como Jesus cumpriu aqui na terra. E como Pedro e os apóstolos deram continuidade para trazer a salvação para a nossa humanidade. Para trazer a verdade para a nossa humanidade. Que Deus te abençoe. Fica na paz.